Dando continuidade, então, na parte de responsabilidades e documentação, a gente vê que o não cumprimento das normas de segurança do trabalho podem acarretar prejuízos, tá? Se tudo estiver certinho, né? Quando cada lado faz sua parte, o resultado é refletido na qualidade e preservação da vida do trabalhador, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e saudável, que, consequentemente, aumenta a produtividade da empresa. Só que quando isso não ocorre, a gente vai ver que existem algumas penalidades com relação a isso. Se isso não reflete ali na qualidade, na preservação da vida do trabalhador, ele acaba se acidentando ou acaba ficando doente, então a empresa ela vai passar por algumas penalidades, tanto a empresa quanto os responsáveis por essa empresa. A gente tem o chamado responsabilidade civil e responsabilidade criminal em casos de acidente de trabalho. Algumas frases que eu gosto que vocês parem para pensar um pouquinho. Quem tem o poder tem o dever correspondente. Tá? Não sou eu que quero, é a norma que exige. Eu posso até não gostar de fazer determinado serviço seguindo todos aqueles procedimentos de segurança, mas a norma exige que eu faça e eu tenho que fazer. Porque se for detectado que há necessidade de trabalhar daquela forma, eu tenho que trabalhar daquela forma para aumentar ou garantir a minha segurança. Quem cria o perigo, ainda que não tenha culpa, tem o dever de eliminá-lo. Muito sério isso também. Então, no caso do acidente, a empresa ela responde de forma civil, ou seja, indenizatória, e as pessoas ela responde de forma criminal. Então, ela pode ir para a cadeia, tá? Então, vamos supor, eu trabalho num determinado setor e num dia aí, de repente, precisaram que eu fosse fazer um determinado serviço em outro setor. Não é o setor que eu estou habituada, eu não passei por um treinamento para trabalhar naquele setor, mas eles precisavam tanto que me levaram para fazer o serviço lá. Por desconhecimento, por não ter passado treinamento, acabei me acidentando. E isso pode acarretar que uma denúncia com relação aos meus supervisores, tá? Meus superiores, de forma criminal, porque eles sabiam que eu não tinha condições de fazer aquela tarefa, eu não tinha conhecimento para isso, eu não tive treinamento, e mandaram fazer assim mesmo, então eles respondem criminalmente e eu entro com um pedido indenizatório contra a empresa. Ok? Então vamos entender isso aqui um pouco melhor. Qualquer pessoa poderá responder criminalmente, tá? Quando da ocorrência de um acidente de trabalho, caso seja comprovado, então tem que comprovar. A imprudência, que consiste na prática de uma ação sem as necessárias precauções, isto é, agir com precipitação, inconsideração, inconstância. Tá? Exemplo, ultrapassar um veículo pelo acostamento, não utilizar os equipamentos de proteção individual, tocar ou aproximar em demasia de condutores energizados, tudo isso é imprudência. A negligência, que é a omissão voluntária de diligência ou cuidado, tá? Falta ou demora no prevenir um dano, permitir que seus empregados trabalhem sem os EPIs, deixar de alertar sobre situações de risco, não cobrar cuidados necessários de segurança, tudo isso é negligência. E a imperícia, que é a falta de habilidade ou experiência no exercício de determinada função, profissão, ou arte ou ofício naquela ação, tá? Então, tudo isso vai acarretar em responsabilidade civil e criminal. Então, exemplo da imperícia é empregado não treinado, empregado que desconhece detalhes técnicos da máquina e equipamento na qual ele está trabalhando. Então, quando me mandaram lá para poder fazer o serviço, eu não tinha perícia para isso. Mas mandaram para ir, pronto, acabou. Então, a pessoa que mandou eu ir fazer aquele serviço, ela vai responder criminalmente. E a empresa, civilmente. Aí a gente tem a modalidade da culpa, né? Que é aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra pessoa, a outrem,
ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, isso é muito, muito sério. Aí vem a modalidade da culpa, né? A ação ou omissão pode resultar num ato ilícito doloso ou culposo. Então, doloso é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, quando o supervisor me mandou ir lá para o outro setor, ele assumiu o risco de eu me machucar. Então, o processo vai ser doloso. E tem o culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou por imperícia, tá? Não tinha a intenção. Aí a gente tem, só para uma reflexão mesmo aqui, ó. O sábio antevê o perigo e protege-se, mas os imprudentes passam e sofrem as consequências, ok? Passa a parte de documentação. Então, a gente viu a parte das responsabilidades. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre essa questão da documentação. Então, é fundamental que a gente tenha um programa, o Médico Saúde Ocupacional, que é o PCMSO, que seja elaborado e replanejado, né, anualmente, com base em um preciso reconhecimento e avaliação dos riscos presentes em cada ambiente de trabalho, em conformidade com os riscos levantados lá no PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, bem como outros documentos de saúde e segurança, inclusive o mapa de risco. Então, ó, primeira coisa, você precisa saber a que risco você está exposto. Então, existe a análise de risco. É feita, contratada uma empresa para fazer essa verificação dos riscos aos quais os funcionários estão expostos. Ele está sujeito a um risco físico, ele está sujeito à questão de uma má iluminação, de excesso de calor, ele está sujeito a um risco ergonômico. O eletricista ou está emborcado, né, agachado para poder trabalhar numa tomada baixa, ou ele está numa laje, então ergonomicamente ele não tem um trabalho muito bom, digamos, em termos de ergonomia. Quando a gente tem um risco biológico, ele trabalha em área subterrânea, então você está sujeito a mofo, insetos, bactérias, vírus, tudo isso pode ter ali, porque às vezes passa esgoto perto de eletricidade, então você corre todos esses riscos. Tá? Então, tem os riscos de acidente. Então, você pode sofrer um acidente com eletricidade. Tem que ter todas essas questões. Então, é feito dentro do PPRA essa análise dos riscos, como auxilia para poder minimizar as consequências desses riscos ou evitar, quais as melhores estratégias com relação a isso. Isso é verificado anualmente, é corrigido anualmente, aquilo que conseguiu consertar, aquilo que apareceu de novo, vai sendo feito esse planejamento. É feito um mapa de risco dentro de empresas, é claro, se você vai para fora, não tem um mapa de risco para fora, mas você tem uma análise de risco, né? Normalmente tem um checklist, tem todos aqueles planejamentos que é feito anteriormente, né? Anteriormente é antes, né? Para que você possa ir para campo para executar a tarefa. E, baseado nisso também, é feito controle de médico saúde ocupacional. Vamos supor que eu tenho labirinto. Estou concorrendo a uma vaga aí de eletricista, instalador aéreo. Não vai funcionar, gente. Eu não posso subir uma escada para poder trabalhar na rede aérea. Porque vai que eu tenho uma crise de labirintite. Então, isso tudo é detectado nos exames admissionais. Não posso fazer serviço, mas posso fazer outros. Então, tem todas essas questões. Os exames admissionais, os periódicos de troca de função, de retorno ao trabalho, e os demissionais também entram ali no programa Médico Saúde Ocupacional, principalmente os exames periódicos, para poder ver como está a saúde do funcionário. Ele trabalha num lugar ruidoso, então, de 2 anos, a gente vai fazer um exame de audição, para ver como está a audição dele, e assim vai, ok?
E toda vez que tem um acidente, tem que ser aberto a CAT, tá? E também tem alguns relatórios de acidentes. Então, as CATs são documentos úteis para que se conheça a história dos acidentes dentro daquela determinada empresa. Então, apesar de pouco precisas, as informações da CAT, elas permitem, por exemplo, selecionar os acidentes por ordem de importância, né, ou de gravidade, tipo, né, de lesão, então é separado dessa forma. E a análise da CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, né, permite tirar conclusões a respeito do tratamento que é dado pela empresa ao acidente, ao acidentado e ao conjunto de trabalhadores, pela adoção de medidas que evitem a repetição de um acidente em condições semelhantes àquelas descritas na CAT. Então, daí entra também o PPRA, tá? Quais os acidentes que andam ocorrendo, o que pode evitar com relação a isso. A empresa deverá elaborar um relatório de análise dos acidentes, né, com dados detalhados necessários ao perfeito atendimento, entendimento da ocorrência, que vai ter que conter informação e a qualificação do acidentado, tá? Descrição do ambiente e dos fatos da ocorrência, entrevistas com o acidentado, quando possível, né, gente? Entrevista com testemunhas, entrevista com os companheiros ali de trabalho, para ver como que é a situação de trabalho. Às vezes a pessoa nem estava ali, viu o acidente, mas ela sabe como que funciona aquele processo, né, que é aquele trabalho. E a descrição dos métodos e processos, dos procedimentos de trabalho prescritos, né, da habilidade prática regularmente adotadas, os equipamentos ou sistemas de proteção coletivos, individuais adotados e os equipamentos até mesmo para trazer a melhor qualidade de trabalho, a melhor qualidade de vida do funcionário. Devem, sobretudo, propor medidas a serem tomadas pela empresa a fim de que o acidente em condições semelhantes não mais ocorra. Convém lembrar que, no caso de acidente com trabalhador, de prestadora de serviço, a gente vai ter caso especial, que o ambiente de trabalho geralmente é da concessionária e o trabalhador é a contratada, né? Que é muito comum quando você contrata uma empresa para fazer um serviço para outra empresa. Nessa situação, a responsabilidade solidária, que a gente já falou, que envolve contratante e contratada, e então ambas devem elaborar relatório de análise de acidente de trabalho, adotar as medidas preventivas, ver como que vai sanar todas essas questões, às vezes participar juntos do PPRA, do PCMSO, ok? E ainda em relação à CAT e ao acidente de trabalho, os responsáveis pela empresa onde tem ocorrido o acidente devem dar ciência aos empregados sobre as circunstâncias que contribuíram para o fato, né, para o acidente, sobre o estado de saúde das vítimas, no caso do acidente, as medidas adotadas pela empresa para que o acidente daquela natureza não mais repita, conscientizando o empregador ou preposto sobre as vantagens de se alertar os seus empregados sobre os riscos da atividade e sobre as consequências, né, de cada um dos acidentes ocorridos, tá? E lembrando também que essa conduta, ela estimula a seriedade e compromisso da empresa, junto aos seus empregados, para atendimento do acidentado, correção das irregularidades relativas às medidas de controle desses riscos. Deve ainda ser observado que a CAT é um documento obrigatório, gente, e deve ser emitido pela empresa terceirizada, se for no caso, né, em caso de um acidente de qualquer de seus trabalhadores. Então, na verdade, era isso basicamente que eu queria apresentar para vocês, tá? E se tiver alguma dúvida com relação a essa questão, pode me perguntar. E não deixe de fazer a atividade que está no Classroom. Beleza? No mais, estou tanto no Meet quanto no WhatsApp para sanar a dúvida de vocês. Até mais. Tchau, tchau.